E hoje eu gravei o passo a passo do preparo dessa pele, que é uma técnica desenvolvida pela maquiadora Mary Phillips, que nada mais é do que uma técnica que utilizamos o corretivo e contorno antes da base e deixa o efeito super natural. Iniciei hidratando a minha pele com BT Glotion na cor Honey. Depois eu venho com contorno cremoso escuro e eu utilizo nas regiões da lateral do rosto, testa, nariz, queixo. E eu deixo bem marcado mesmo, porque depois a gente vai utilizar a base e vai esfumar tudo isso para deixar um contorno bem natural. E eu utilizei um pincel de cerdas naturais com topo bem reto para me auxiliar na marcação e auxiliar também na hora de passar e esfumar ao mesmo tempo. Depois eu utilizo um corretivo com um tom mais claro que a minha pele para fazer os pontos de iluminação. E eu utilizo como auxílio da aplicação desse corretivo um pincel de esfumar de cerdas naturais, que ele tem o objetivo de deixar essa cobertura mais leve e esfumar ao mesmo tempo. Então deixa um efeito super natural, mesmo utilizando um corretivo mais claro. Depois eu venho com corretivo líquido do tom da minha pele e vou utilizar pontualmente em cima do ponto de iluminação, somente para deixar ele um pouquinho mais esfumado. Utilizo uma esponjinha úmida e esfumo somente os pontos de iluminação. Agora vem o passo mais importante dessa maquiagem, que é utilizar uma base com uma cobertura muito leve. Eu utilizei essa minha da Bourjois, que ela tem uma cobertura bem fininha, então se você não tiver uma base de uma cobertura muito leve, o ideal é você misturar com hidratante. Eu utilizei um pincel Duo Fiber para justamente deixar essa cobertura ainda mais leve. E o segredo é utilizar pouquíssima base e utilizar um pincel bem fofinho para esfumar bem. Observem que toda aquela marcação ficou bem mais esfumada, ficou bem mais natural. E, gente, olha o viço dessa pele. E como blush cremoso, eu vou utilizar esse BT Velvet na cor Pink. O ideal é não aplicar diretamente na pele para não manchar. Então, a gente aplica bem pouquinho num pincel bem fofinho para a gente esfumar e deixar uma cobertura ainda mais bonita. Eu gosto de utilizar o blush na área mais central do rosto, incluindo um pouquinho o nariz. Então, se você gosta do seu blush mais horizontal, mais lateralizado, você também pode utilizar a aplicação que você está acostumado. Posteriormente, eu venho com um iluminador rosado e eu vou aplicar em cima do blush, como se fosse um blush cremoso iluminado. E olha, gente, como fica uma cobertura incrível e linda. Gente, parece que a pele tá super saudável e não tem cobertura nenhuma. E por último, e não menos importante, é necessário selar essa pele para essa maquiagem não derreter. Então eu utilizo um pó solto com uma cobertura bem leve e muito pouquinho, só para selar todo esse produto cremoso que utilizamos. Na área dos olhos eu utilizei um bronzer iluminador com auxílio de um pincel de esfumar maior na minha pálpebra superior e um pincel de esfumar menor na minha pálpebra inferior, para deixar o acabamento mais profissional. Depois eu venho com lápis marrom cremoso e passo bem rente aos cílios. Venho com um pincel chatinho de esfumar e esfumo bastante esse lápis, e o que sobrar desse pincel eu passo bem pouquinho nos meus cílios inferiores. Finalizo esfumando tudo com um pincel maior de esfumar. Venho com Curvex, sempre utilizo antes do rímel. Máscara de cílios, esse eu utilizei o Super Choque da Avon, que é maravilhoso. Adoro esse rímel, que ele deixa bem volumoso e bem curvadinho do jeito que eu gosto. Nas sobrancelhas eu utilizo uma escovinha limpa, para tirar qualquer resquício de pó, qualquer resquício de base. E depois eu venho com o meu gel de sobrancelha da Benefit. E finalizo com contorno labial, mais um batom hidratante, que tem algumas partículas de brilho.
E para dar um efeito bocão, eu finalizei com um gloss labial, esse é o Babalu Sabor Morango, para deixar um efeito super bocão e para deixar essa maquiagem ainda mais glow. E, gente, vejam esse resultado. Parece que você não tem maquiagem nenhuma e ninguém diz que foi uma maquiagem mega elaborada. Cobertura praticamente zero e uma pele super viçosa e saudável. Gente, eu amei essa técnica e a minha pele durou muito, durou o dia todo. Realmente, essa técnica está aprovadíssima. Linda e ótima para o verão.